Boa noite, gente. Dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós vamos ver um pouco sobre a RDC 216, né, que é uma resolução que vem tratar sobre as normas técnicas de boas práticas em unidade de alimentação e sobre o checklist, né? Checklist, ele é um documento que ele é feito baseado na RDC 216. Esse documento, ele vai nos permitir visualizar todas as não conformidades, não é? Todos os itens naquela unidade, seja ela uma cozinha de um restaurante, seja ela uma cozinha hospitalar, enfim, independente qual unidade de alimentação seja, esse documento ele vai nos permitir visualizar todas as não conformidades, não é? Tudo que tiver em desacordo com a legislação vai nos permitir visualizar tudo que tiver em desacordo com a visualização. Com isso, né, nós vamos solicitar as correções juntamente ao responsável por aquele local. Então, assim, nós vamos ver alguns itens apenas, não é? Isso aqui estava planejado no início do semestre uma visita. Cada equipe iria realizar um checklist todo, não é? Um checklist completo de uma unidade de alimentação. Como não é mais possível realizar visitas, então o que foi que eu fiz? Eu selecionei algumas fotos, certo? Porque alguns pontos eu não tive como colocar foto, alguns itens do checklist. Então, assim, eu selecionei algumas fotos. Então, por isso, nós vamos trabalhar somente alguns itens desse checklist. Nós não vamos realizá-lo todo, não é? Porque, no caso, cada equipe iria ficar com unidade e iria realizar o checklist de uma unidade de alimentação, certo? Mas aí nós vamos realizar com base nas fotos que eu vou disponibilizar para vocês aqui ao longo dessa aula. Então, assim, gente, aqui, ó, deixa eu aproximar, é o início do checklist, né? Toda a parte de identificação da empresa. Vocês vão ter que preencher de acordo com as informações da empresa, né? Endereço, nome fantasia, CNPJ, alvará de licença sanitária, porque toda unidade de alimentação tem que ter, não é, o alvará da vigilância sanitária, certo? E tem que ter também o responsável legal, enfim, todas as informações da instituição, né? No nosso caso, na atividade de hoje, nós não vamos ter como preencher esses dados, porque nós não temos uma empresa para fornecer esses dados, né? No caso, nós iríamos preencher esse cabeçalho aqui se a gente tivesse como realizar uma visita, certo? Mas aqui é o início do checklist, né? Toda essa parte de informações, que informa também o valor da produção mensal, né? Quantas refeições são produzidas mensalmente, quantos turnos, não é? Se a unidade ela funciona manhã, tarde e noite, ou só manhã e tarde, ou só noite, enfim. E também o número de funcionários, né? O número de funcionários nós já vimos que ele vai ser influenciado pelo número de refeições que são produzidas e também pela quantidade de turnos que a unidade funciona. Então, gente, aqui no checklist, né, na avaliação, aqui embaixo, ó, vou passar aqui para vocês, vai ter cada item, não é? Esse item aqui, ele está como deve ser, não é? Como deve ser na unidade de alimentação, o correto. Esse item aqui, ele é de acordo com a legislação, né? O que a legislação, ela preconiza? O que a RDC 216 diz sobre o piso, parede e teto, não é? Então, aqui, de acordo com a RDC, diz a forma correta, não é? Como é que tem que ser. E vocês vão colocar se
Na unidade que vocês estão visitando, no caso, né, de acordo com a foto que eu vou disponibilizar para vocês, se está de acordo ou não com o que preconiza a legislação, né? Vocês podem ver aqui, ó, que tem sim, não é? Se está de acordo, se não está de acordo ou se não se aplica, né? Ou seja, aqui nesse checklist tem uma parte que fala sobre a produção de gelo. Digamos que na unidade que você está visitando não exerce essa atividade de produção de gelo, né? Eles não têm essa demanda de produzir gelo. Então, vocês vão colocar NA, né? Que não se aplica à unidade, né? Porque na unidade não faz essa função de produção de gelo. Se vocês colocarem no item, né, que o item não está de acordo com a legislação, né, que na unidade que vocês visitaram não está de acordo com a legislação, vocês vão ter que dizer qual é a não conformidade, certo? E dizendo qual é a não conformidade, vocês vão ter que fazer uma ação corretiva para essa não conformidade. Um exemplo aqui, o item 1.3, né, que fala sobre o piso, teto e paredes. Dizem que a legislação, né, ela diz que tem que possuir revestimentos lisos, impermeáveis e laváveis e em bom estado de conservação. Ou seja, sem rachadura, sem trinca, sem goteira, sem vazamento, sem infiltração, sem mofos e sem descascamentos. Então, vocês vão visualizar, de acordo com a foto, se o piso, a parede e o teto, eles se encontram nessas condições. Se não se encontrar, vocês vão dizer qual é a não conformidade. Digamos que apresentou uma rachadura. Aí vocês vão colocar, né, a parede, certo? Tem que identificar onde é que tem a rachadura, é no piso, é na parede ou é no teto. Vocês vão colocar, o piso da unidade encontra-se com rachaduras. A não conformidade, isso, né? A ação corretiva que vocês vão fazer para esse item, solicitar, não é? A retirada de rachadura, solicitar a manutenção do piso, alguma coisa assim. Quem é o responsável? O responsável é o dono da unidade de alimentação, certo? E vocês vão estabelecer um prazo para que ele cumpra, não é? Para que ele corrija essa não conformidade. Normalmente, dependendo, né, tem que ser avaliado qual é a não conformidade. Se for uma coisa que dê para resolver rápido, a gente coloca um prazo mais curto, né? Um prazo de 2 meses, um prazo de 3 meses. Se for muita coisa, que demande de muita mão de obra e tudo mais, aí a gente pode estender um pouco mais, né? Pode dar um prazo até de 6 meses para que ele corrija essa não conformidade, certo? Então, assim, vamos aqui ver os itens, né, que eu vou disponibilizar as fotos para vocês e comentar um pouco desses itens de acordo com a legislação. Aqui, o primeiro item que eu trago para vocês é o item 1.3. O item 1.3, ele fala da parede, do teto e do piso, né? Diz que tem que ser de material liso, impermeável e lavável, certo? E que os mesmos têm que se apresentar sem rachaduras, sem trincaduras, sem vazamentos, sem goteiras, sem mofos e sem infiltrações. Então, isso é o que o item da RDC 216 diz sobre piso, teto e parede, certo? Aqui eu trago para vocês a foto, não é, da nossa unidade de alimentação em questão, certo? Aqui vocês podem observar, ó, que é da parede, não é? Aqui vocês podem observar rachadura no teto e aqui a foto que eu trago do piso, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Eu falei como é que tem que ser, né? De acordo com a RDC 216, tanto as paredes quanto o teto quanto o piso. Então, vocês vão visualizar a foto, certo? E vão preencher lá no checklist que eu vou disponibilizar para vocês.
Se esses itens, eles estão, né, vão olhar a foto e vão dizer se estão de acordo ou não com a RDC 216, certo? Se estiver de acordo, ok, vocês só colocam que está de acordo, está correto. Se não estiver de acordo com a RDC 216, vocês vão dizer qual é a não conformidade, certo? Se tiver não conformidade, tanto na parede, quanto no teto, quanto no piso, vocês têm que colocar a não conformidade de cada um e fazer a ação corretiva de cada um também, certo? Aqui vamos para o próximo item, né? Que é o item 1.4. O item 1.4, ele vem tratar das janelas e portas. Lá nesse item, ele diz que as janelas, tanto as janelas quanto as portas, elas têm que ser ajustadas aos batentes, ou seja, não podem apresentar frestas entre a janela ou a porta entre os batentes, não é? Por quê? Porque tem que ser ajustadas, tem que ser bem fechada, justamente para evitar insetos e roedores estarem adentrando a unidade de alimentação, certo? E diz também que quando houver janelas, estas têm que ser teladas e as telas elas têm que ser milimétricas e removíveis para facilitar a higienização dessas telas. Pronto, aí lá no checklist que eu vou mandar para vocês, vocês vão visualizar, não é? Como é que diz a legislação e ver se as fotos aqui, que eu disponibilizei para vocês, da unidade em questão, está em acordo ou está em desacordo com a RDC 216. Se estiver em desacordo, mais uma vez, vocês vão ter que citar qual é a não conformidade e fazer uma ação corretiva para essa não conformidade.